Jesus, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo essa noite de adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, Pai. Pai, nós Te agradecemos pelo mover do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Nós já podemos sentir a Tua presença sobre nós já podemos sentir a Tua presença encher essa casa, Deus. Pai, nós Te agradecemos por essa reunião, por esse lugar, por cada pessoa que está aqui servindo, tornando este culto possível, Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esta casa, pela nossa família espiritual. Pai, nosso coração transborda de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta casa, Senhor. Mas nessa noite, Pai, humildemente nós Te pedimos, fala conosco. Sopra no nosso coração as palavras do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dá direção, nos dá destino, nos norteie mais uma vez por meio das Tuas santas palavras, Jesus. Que nós possamos ser cheios e transbordantes de Ti, que nessa noite nós possamos receber algo que ainda não recebemos de Ti e possamos, Senhor, viver algo novo a partir desse lugar e a partir deste momento, e não por causa de homens, mas por causa do Teu Evangelho, por causa da novidade de vida que estamos prestes a ouvir, por causa desta boa notícia, por causa desta semente que cairá em terra fértil, que possa frutificar a 100 por 1, em nome de Jesus. Nós repreendemos qualquer coisa que queira roubar, qualquer desatenção, qualquer preocupação, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito continue a trabalhar nos nossos corações. Faz de mim apenas um canal, Senhor. Apenas um canal livre, desimpedido, sem me importar com qualquer aparência ou reputação, mas que eu possa entregar exatamente aquilo que está na Tua boca, Pai. Aquilo que está nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Você pode se assentar? Que momento glorioso nós pudemos experimentar aqui essa noite. E eu tenho certeza que só está começando. Deus ainda tem muito mais para fazer nas nossas vidas, amém? Amém. É só o princípio. E essa é uma das palavras que a gente vai ouvir muito essa noite. Princípio. Gostaria de começar essa mensagem com você abrindo no versículo mais lido em todo o mundo, no dia 1º de janeiro. Sabe qual que é? Você sabe qual que é. Não sou só eu, que dia 1º de janeiro, estou lá em Gênesis 1, 1. Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis 1, 1. Ah, mas eu sei de cor. Eu sei. Ah, tem aqui, olha. Que modernidade, que inovador. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Só até aí. Aqui é o princípio de toda história que a gente conhece. Eu ia falar até a história da humanidade, mas aqui nem é o princípio só da humanidade, é o princípio de todas as coisas. É o início de tudo.
eu lembro de algumas vezes ter lido esses versos, e aí, Gênesis à frente, você tem a criação, você tem o Éden, e aí Deus cria a relva, né? Deus cria a graminha verdinha, e vem aqueles cenários na mente da gente, né? Se com tanta interferência humana a natureza já é algo deslumbrante, imagina antes da interferência humana como era. Aquilo que exatamente estava no coração do Criador, ele deu uma ordem e se fez. Então eu já cheguei a ler esse texto e eu consegui quase sentir o frescor do ar nunca respirado, aquela vegetação nunca tocada, e aquela brisa, e nossa, que experiência maravilhosa. E esse é o convite da Bíblia para nós, cada coisa que nós formos lendo e vivendo, que nós possamos ter experiências profundas com a Bíblia. Quando você lê sobre uma guerra, que você sinta o temor dos exércitos, ou quando você lê sobre o jardim, que você sinta esse frescor, ou quando lê sobre uma festa, sinta a alegria, para quando chegar em Apocalipse, você lê sobre a Nova Jerusalém, você fala, eu fui feito para esse lugar, na presença de Deus continuamente. Mas, nos atendo aqui no livro de Gênesis, sempre que há um princípio, há um frescor, não é mesmo? Há uma motivação, uma empolgação, uma vitalidade diferente. Isso serve para alguns relacionamentos. Os casados sabem do que eu estou falando, né? A perna bambeia, falta ar, você começa a ser ofegante. Hoje em dia, quando a esposa vai chegando e a louça não está lavada, a perna bambeia também, falta ar, você começa a ficar ofegante. Mas tem aquele início, aquela coisa novinha, assim, fresquinha, né? Num trabalho, né? Quantas vezes a gente vai começar um curso, um trabalho e... Nossa, vai todo pimpão. Ai, que uniforme maravilhoso. Ai, que orgulho. Nossa, o ônibus da empresa passa perto de casa, mas eu vou pegar uns 2 pontos depois, porque aí dá para eu andar mais na vila com uniforme. Tem gente que faz. É raro, mas acontece. Só que aí depois de um tempo você fala, nossa, esse uniforme que não muda. Ai, por que eu trabalho de uniforme? Lá em casa a gente vive novos começos específicos a cada 8 anos. Então, o João Lucas, que está aqui fotografando lindamente, servindo a Jesus, um querido, um amado, um menino de Deus, influeiro, a tribo já grita, né? Tem 16 anos. O Benjamin, que está ali no cantinho com a mamãe, tem 8. E no colo da mamãe tem a Clara, de 8 meses. E aí a gente fica igual aquele hino. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, quando o João Lucas começou a dormir sozinho no quarto, tranquilamente, a noite inteira, o Benjamin falou, oi, eu cheguei. E aí o Benjamin, a gente aprendeu muito com o João Lucas, então ele dormiu mais tempo no quarto, mais rápido. Aí, de repente, vem a Clara, assou. E é uma menininha, cara. Aí tem eu, João Lucas, o Benjamin, para cuidar de uma menininha linda dessa. Que aí o João Lucas dá uns pegão nela. Eu falei, João Lucas, quando essa menina estiver recebendo uns pegão do influeiro aos 26 anos de idade, o que nós faz, João? Aí o João Lucas já tem a resposta, que todo mundo conhece, né? O primeiro é sacrifício, é holocausto. Primeiro eu votei o Senhor. Mas o nosso desafio é olhar para o Benjamin. E, às vezes, o Benjamin, ele, na idade que se encontra, ele faz alguma coisinha assim, mais consciente, que desagrada um pouco os pais. Só que Deus nos deu a oportunidade de olhar para o Benjamin e falar assim, cara, o Benjamin já recebeu tudo, todo o amor, todo o carinho, todo o anseio que a Clara está recebendo hoje. Então, assim, o que a gente vive com o Benjamin hoje, a gente viveu com ele quando ele era pequeno.
E a gente foi grato, feliz, e a gente sabe que foi uma resposta de oração, porque o João Lucas orou continuamente para o Benjamin vir. E o Benjamin veio, depois de um aborto. E o Benjamin pedindo irmão, a gente joga para Deus, fala, filho, pede para Deus. E depois de 3 perdas gestacionais, veio a Clara. Só que em alguns momentos da vida da gente, a gente olha para a Clara e fala assim, ai, que vontade de comer. Ai, que bonitinha. Em alguns momentos na vida do João Lucas, a gente olha e fala, por que eu não comi quando era pequeno? O tamanho estava bom. E esse é o coração humano em relação a princípios. É um desafio manter constância e disciplina em tudo que você fizer. O coração humano. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, coloca aqui a oportunidade de todos nós conhecermos e sabermos como foi o princípio de todas as coisas, e isso é algo raro. Para a gente pode parecer banal, porque a gente já está acostumado a Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas imagine uma vida sem o livro de Gênesis. A gente ia estar até hoje achando que veio do chimpanzé. Deus nos deu a oportunidade de conhecer todas as coisas, e como isso é raro. A cadeira que você está sentada, você não sabe como ela começou, você só está sentada nela. Se você parar para pensar, a maior parte das coisas que você vive na sua vida, você não conhece o princípio, mas o princípio de todas as coisas você conhece. Está aqui. E é um texto completamente vago, gente. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Tá bom, Deus criou o céu e a terra. Mas era uma terra sem forma, vazia, com trevas, sobre a face do abismo. Tinha um abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então tinha uma água, mas não falou de água até agora. Por que agora tem água? E disse Deus, haja luz. E eu gosto de textos vagos, porque nos dá a oportunidade de cavar. Então, se alguma década atrás, alguns anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, eu falasse, pensa em Jesus, você ia pensar em Jesus. Só que hoje, graças à série, ao filme, eu falo, pensa em Jesus, você já pensa naquele Jesus. Que tem um olhar meio fechadinho assim, um sorriso legal. Então a gente uniformizou essa imagem para todo mundo que dá o play em determinada série. Mas eu queria me ater, voltando ao texto, tudo isso é um pano de fundo, para nós entendermos o que são princípios para nós, o que é um princípio, o que é um começo. Tem 3 coisas que me chamam a atenção nesse versículo. Primeiro, nesses versículos, terra sem forma, vazia e em trevas é uma coisa. Cara, que lugar legal. Sem forma, vazia e em trevas. A segunda coisa que me chama a atenção é, o Espírito pairava sobre as águas. Lembre-se que estamos falando do início. E a terceira coisa que me chama a atenção no começo de tudo é, haja luz. É legal que há milhares de anos atrás, Deus fez uma coisa que a gente faz até hoje quando chega em casa, né? Haja luz. Quando chega no banheiro, haja luz. Quando chega nos ambientes, haja luz. Ele nos ensinou. Por quê? Porque não dá para ficar no escuro, tateando e tentando encontrar soluções e saídas. Mas está aqui um primeiro ponto que a gente consegue aprender e praticar na nossa vida e crer naquilo que Deus está falando nessa noite. Você já teve a sensação de, em algum momento da sua vida, ou alguma situação na sua vida, seu casamento, suas relações familiares, seu trabalho ou a sua empresa, que estava um pouco parecido com Gênesis 1, sem forma, vazio e escuro? Ou foi só eu?
Sabe, na nossa jornada, em alguns momentos, a gente pode nos deparar com situações em que está tudo bagunçado, está um verdadeiro caos. Mas a Bíblia já inicia assim: ei, meu filho, se tem caos, espera, porque vai ter obra. E é isso que ele nos ensina. Não se preocupe se hoje você veio para cá achando que tinha algo sem forma, vazio e escuro. Sabe o que você tem que ouvir de Deus? É: haja luz. Sabe por quê? Porque se ele diz haja luz, haverá luz. Porque ele é o verbo. Esse versículo ele está no começo da Bíblia. Mas os estudiosos, os leitores e nós mesmos sabemos que talvez ele não seja o primeiro da Bíblia. O primeiro da Bíblia é João 1. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus e todas as coisas que foram feitas por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Deus me deu a oportunidade de ver algumas coisas na vida. Vovó falava: filho, tu vai ver coisa. Mas hoje eu vi uma coisa que mais uma vez mexeu com o meu espírito. Eu vi um cara fazer um ofertório que a vida dele era completamente sem forma, vazia e escura. E eu não estou aqui para levantar ele não, porque ele chamou Moisés de Noé. E aí Deus colocou isso no ofertório dele para ele saber: filho, calma, se ainda não sabe quem é quem na vida. Mas a gente é um corpo, e talvez eu não conheça a sua história, mas eu sei que a sua história pode ser uma história, ou já foi uma história, muito maior do que essa que eu presenciei. Eu tenho olhado rostos aqui enquanto eu falo, e eu falo: meu Deus do céu, quanto haja luz, o Senhor já disse nesse lugar, mas isso é só um começo daquilo que está por vir, meu querido. Tem muito mais para ser ouvido por nós, tem muito mais criação, muito mais coisas no lugar, muito mais jardim de delícias. Sabe por quê? Porque como foi lá em Gênesis 1, hoje, essa noite, o Espírito está pairando nesse lugar. Quantos podem sentir o Espírito pairando nesse lugar? E eu fui atrás desse pairando, porque é uma palavra estranha, pairando. Pairando é se movendo, é agindo, é alguma coisa com sentido de ação e movimento. Você acredita que a gente só vê ele na Bíblia inteira 3 vezes? Esse pairando lá no original, do hebraico e blá, 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 blá. A gente vê ele 3 vezes. Uma aqui, Gênesis 1, a segunda, Deuteronômio 32, verso 9. Você vai ter que abrir, Deuteronômio 32. É porque é um negócio muito especial. Ou olhar firmemente aqui para o Data Show. Vamos olhar para o Data Show. Oh, haja letra. Pois o povo preferido do Senhor é esse povo, Jacó, é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira. Tá paira aí também? Paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum deus estrangeiro o ajudou. Onde a gente estaria se a gente contasse com a ajuda dos deuses estrangeiros que nós já estabelecemos nas nossas vidas até o dia de hoje? Quando eu falo deuses estrangeiros, eu falo deuses criados pelo nosso próprio coração. Quando endeusamos networking, relacionamentos,
quando endeusamos a sua carreira dentro da empresa, quando eu endeuso a possibilidade que um parente pode me dar, quando eu endeuso o próprio dinheiro, quando eu endeuso o próprio trabalho. E você vê que tudo aquilo que eu falei, relacionamentos, empresa, trabalho, família, parentes, são coisas boas, são bênçãos. Sabe qual é o problema? O problema é o espaço tomado no nosso coração. Porque, vou dar um exemplo, sobre o trabalho. Se eu perguntar aqui, quem tem tempo sobrando, cara, uns 90% vai ficar de mão baixa, outros 10% vão me olhar com cara de você está doido, e um corajoso vai levantar a mão e ver que ninguém levantou e vai baixar. Por quê? Porque nós temos a nossa agenda diária. E muitas vezes a gente perde para ela, né, todos os dias. Só que, quando você abre sua rede social, e está lá o story do cara, pá, no iate, falando, mano, você tem que fazer dinheiro. Você não está sabendo fazer dinheiro. Hoje só não faz dinheiro quem não quer. Eu fiquei milionário aos 16 anos, bilionário aos 22, trilionário aos 25, e eu só tenho 14. Aí você fala assim, meu Deus do céu, olha aí. Não, então eu já sei. Eu vou chegar em casa, eu vou me trancar no quarto, minha mulher vai cuidar dos meus filhos, eu vou fazer dinheiro. Enquanto a Bíblia diz assim, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aí se você for maldoso, essa noite você vai virar e falar assim, o pastor mandou eu dormir, amanhã eu não vou trabalhar. Não, você está negligenciando princípios, invertendo ordem para o seu benefício próprio. Cuidado. Cuidado com a forma que você trata a palavra de Deus. Só que, por um outro lado, faça o trabalho além do trabalho. Faça algo a mais. Faça. Então, agora estou fazendo algo a mais, estou fazendo trabalho. Não tenho tempo de ficar com a minha família, não tenho tempo nem de ir para a igreja mais. Imagina, 2 horas de culto. Se eu ganho R$100 por hora, já são 200. Então, enquanto Deus fala, eu separei um dia porque eu mesmo descansei, eu quero que você descanse também. Você sabia que o povo de Israel tinha 1 ano inteiro em que ele deixava a terra parada para descansar? Sabe por que Deus mandou que fizesse assim? Porque ele sabia que a colheita que ele ia dar nos próximos anos era suficiente para suprir isso e muito mais. Isso e muito mais. Deus é zeloso conosco, gente. Nós somos o povo preferido do Senhor. Quando eu era pequeno, eu ouvia muito isso. Você é a menina dos olhos de Deus. Eu ficava olhando e falava, está estranho esse negócio. Deus me fez um menino, e aí a Bíblia diz que eu sou a menina dos olhos. Aí eu descobri que a menina dos olhos é a bolinha, né, preta. E aquele dia que você está bem confiante, sabe? Os homens terminam de fazer a barba, passa aquela loção Jequiti no rosto e olha no espelho. Gente, você olha no espelho e olha dentro dos seus olhos, não vem um negócio assim? Aquele dia mesmo, assim, que você está, principalmente segunda, depois da palavra mais enfesada. E aí você olha a menina dos olhos e fala, cara, eu sou isso de Deus. Ele cuida de mim, Ele me ama, Ele me guarda dessa forma. Ele é zeloso conosco. E de tamanho zelo que Ele tem conosco, Ele paira sobre nós. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes. Você fala, nossa, que texto confuso. Eu vou dar um outro contexto. Vamos colocar numa linguagem de hoje. Como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. É isso. Não sei se você gosta de assistir documentário e meter um National Geographic, um Discovery.
E aí tem aquele negócio de águia, né? A águia bate o bico na pedra para trocar o bico. A águia tira todas as penas para trocar de... Cara, a águia, ela pega o filhotinho dela, ela olha assim, ó, fala assim, esse aí tá bom. Vai, filho, voa. Exatamente isso, desse jeito. É ou não é? Tá bom para você? De manhã eu fiz essa pergunta. Sabe, parece aqueles pais bem raiz, assim, o pai bem raiz, que pega o menino e fala assim, pai, me ensina a nadar. Claro, meu filho, vamos no rio, na piscina. E agora? Agora nada. E diz que funciona. Teve alguém aqui que aprendeu a nadar assim? Aí, já temos uma testemunha falando que é verdade. Porque os que não aprenderam não estão aqui. Gente, Deus, como os nossos pais, ao ver que a gente não consegue, faz de tudo para ir atrás e nos resgatar. Porque a intenção dele é que você saiba voar. E é ele quem vai te fazer voar. Você não tem que esperar 2026, 2028. Cara, o nosso país, infelizmente, a cada 2 anos a gente bota fé num par de número que está lá. E aí, se a gestão municipal for uma, se o presidente for outro, e agora também, se o presidente do outro país for tal pessoa. E aí, meu Deus, a gente não está nesse sistema. A gente está num ninho. E nesse ninho a gente está sendo empurrado a aprender a voar. E pode ficar tranquilo, ele não quer a sua morte nem o seu ferimento. Ele vai atrás, dá um rasante, te põe nas asas dele e volta. Ainda não, vamos tentar mais tarde. Mas eu confio em você. Você é o meu povo preferido. E essa menina dos olhos de Deus, não tem como você escapar disso. Desculpa, você está ouvindo isso hoje, formar um problema para a sua vida. Porque nós somos infugíveis. A gente não consegue escapar do Espírito Santo de Deus. A prova é que você está aqui. Eu não sei você, mas eu, por muitas vezes, tentei escapar de estar aqui nesse lugar. Porque sou cabeça dura, porque sou imaturo, porque sou pecador. E quanto mais pecador eu me apresentava para ele, ele falava, mas é mais assim mesmo que eu quero. Vem mais. É isso mesmo. Mas Deus, eu sou assim. Falei, meu filho, quando eu te chamei, eu já sabia como você era. Exatamente, eu sabia das suas lutas, desejos, tentações, quedas, tropeços. E por isso eu te chamei. Salmo 139, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada, morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são... Haja luz. Onde Deus está, não há espaço para trevas. Se nós fôssemos uma casa, uma morada, e nós somos, mas imagina você como uma casa de muitos quartos. O desafio do cristão, o desafio do Filho de Deus, é entregar o molho de chave todos na mão dele. E como a gente cantou, eu sou tua casa, tua morada, mude as coisas de lugar. Arraste os móveis e vê aquelas manchas na parede. Entre nos quartos, entre nas salas fechadas. Vai em todo canto do meu ser, Jesus, brilhando a tua luz.
e tratando o que precisa ser tratado. O Salmo 139, ele continua. E ele continua de um jeito maravilhoso. Um versículo que eu vejo todo dia. Lá no quarto da minha filha tem um quadro, bem brega assim, ó, grande, aqueles de internet, que tem uma mão em cima e um fio de lã passando embaixo. Tricotando assim a mão. E embaixo um bebezinho dentro de um útero. E está escrito assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha esse comparativo da criação de nós com a terra. Luz, criado das profundezas, lembra o abismo, não é mesmo? Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu, uma vez, conversando com Deus, falei: todos? Todos mesmo? Até aquele dia? E a resposta que eu obtive da Bíblia foi: todos. Eu falei: mas não é possível. Por quê? Porque esse de hoje que eu estou te abraçando também. Ele faz a ferida e ele sara. Nós temos um pai a quem recorrer. Se em Gênesis 1 a gente viu o princípio de todas as coisas, em Salmo 139 a gente tem o relato do nosso princípio. O nosso Gênesis 1. O nosso início. Mas é um relato muito parcial, porque é um relato ali dos nossos ossos, da nossa carne, é um relato ainda bebezinho. E é curioso demais, gente. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. E aí a gente vê a barriga de uma mãe completamente coberta em trevas. Trevas no bom sentido, lá é escuro, né? Mas para ele é como luz. E eu fico pensando, falando assim: nossa Deus. E quando a gente está lá na barriguinha da mamãe, a gente também fica nas águas. Que mistério é esse de espírito mais águas? Há um início, além desse relato, há um início que precisamos entender. E agora a gente começa a pregação. João 3, você pode abrir, por favor? Vamos ler João 3, verso 5. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Se em algum momento na sua vida hoje você está com uma dúvida enorme do tipo: como assim? Por que isso está acontecendo comigo? Por que agora? Por que tão recorrente?
Meu querido, a gente às vezes não tem um controle. O que a gente precisa é crer que é o vento soprando. Só que o vento sopra, e fazendo um comparativo da minha parte com um barco à vela, o vento, quando ele sopra sobre o barco à vela, ele só move o barco se a vela estiver aberta. O vento só te sopra se você se permite ir. E aí a gente começa a pensar algumas coisas e fala assim, pô, mexer um barco à vela é fácil, né? Assim, você não precisa de um motor com uma hélice lá embaixo, uma turbina e... É só pôr um ventilador gigante na vela do barco, o ventilador vai soprar sobre a vela e aí você vai acabar andando com o barco à vela, mas eu descobri que não ia funcionar. Porque o ventilador ia estar dentro do barco e o vento que é produzido de dentro do barco não tem capacidade de mover o barco. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma coisa do tipo assim, o vento sopra o barco e o barco sopra, o ventilador sopra o barco e o barco sopra o ventilador, sabe? Fica aquela coisa, você dentro do carro fazendo ele pegar. Você já tentou fazer essa experiência? É maravilhosa, né? O ser humano é incrível. A gente entra num carro de 1 tonelada e fica lá fazendo assim, e fala, anda, carro. Mas se você fizer isso com um skate, por exemplo, você vai ver que do jeito que o skate vai, ele volta do mesmo jeito. Será que a gente não está dentro do nosso barquinho, soprando a vela, achando que a gente consegue levar ele para onde a gente quiser, enquanto o que Deus quer mesmo é que a gente abaixe as velas e fale, sopre, vento. Me leva para onde o Senhor quiser, faz da minha vida o que o Senhor quiser, ou faz de mim o teu querer. E para onde esse vento está soprando? Para onde ele está indo? Tá, tem um vento e ele sopra, e para onde ele vai, de onde ele vem? E a resposta está aqui nesse verso, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. E aí você deve ter pensado num outro versículo, se você está mais afiado assim, você pensou, mas a Bíblia diz, se eu não me engano, que o Espírito Santo ia nos guiar em toda a verdade, o Espírito da verdade vai nos guiar. Mas o Espírito vai guiar ou o Espírito não sabe para onde vai? Isso é uma contradição bíblica, horas. Achei uma contradição da Bíblia. Eu te mostro outras 25. Que nós podemos chamar de contradição, mas na verdade são complementações. A Bíblia é perfeita, ela não erra. O Espírito nos guia em toda a verdade. Mas talvez ele não consiga fazer com você a direção completa do passo a passo lá do final. Talvez só um próximo passo. Vou dar um exemplo. O povo hebreu, quando saiu do Egito, eles eram escravos há muitos anos, né? Gerações até. Você acha que se Deus falasse assim, vou tirar vocês, vou levar para uma terra que mana leite e mel, e que apesar dos gigantes... gigantes? Não, peraí, gigante não, cara. Aqui a gente já está estável, a gente faz aqui o nosso tijolinho, recebe umas chicotadas, mas tem ração. E é ração mesmo. Era grãos. Você acha que eles responderiam da forma que foi? Pô, terra, leite, mel, uvas gigantes, eu vou. Depois de anos no deserto, vamos espiar a terra? Quando chega e fala, meu Deus, tem muito gigante. Eles passaram anos andando junto de Deus, vendo a glória de Deus descendo no meio do acampamento, sendo coberto por nuvem de fogo, sendo coberto por nuvem de fumaça, comendo do que caía do céu. E ainda assim não tinham fé para enfrentar gigantes. E às vezes a gente é assim. Será que se Deus tivesse mostrado a luta que você ia enfrentar lá na frente, você passou, glória a Deus por isso.
Mas você fala, cara, se eu soubesse, não tinha entrado nessa. Às vezes é assim. Para que a vontade dele seja estabelecida. Mas a verdade é que a gente não sabe muito bem, a gente só faz os próximos passos. Por exemplo, vou dar um exemplo que tem acontecido aqui na nossa casa. Teve uma galera que um dia atendeu o telefone e do outro lado da linha falou, cara, vai ter um GC em BH, você não quer ir comigo só dessa vez? Aí o cara falou, eu vou. Sou cruzeirense. Eu tô de boa. Que dia que é? Quarta? Eu vou. E foi. E até hoje o vento sopra nesse sentido. E essa semana vai ter um culto incrível em Belo Horizonte. Maravilhoso, assim, tem gente fazendo caravana mesmo, falando sério. Alugando carro e vamos lá. Só que há pouquíssimo tempo atrás, um casal amado aqui na nossa casa virou e falou assim, nossa, Deus abriu uma porta de emprego, uma oportunidade de trabalho muito boa. Onde? Lá na Grande BH. Gente, qual que é a chance disso acontecer? Isso aí não é o vento soprando? Ou sou só eu que estou vendo coisa? E aí estou eu no meio da semana, alguém me mostra, cara, essa foto que legal. Eu falei, mas é o staff que estava servindo domingo, agora ele está num GC lá em Betim. É Betim, desculpa, é o sotaque. Betim. O cara estava aqui domingo e agora está lá no Betim. E o vento soprando, e Deus fazendo coisa. E a direção vindo da parte do nosso pastor, todo mundo coberto, todo mundo submisso, e todo mundo sendo guiado e direcionado da parte de Deus. 1 Coríntios 2,11 diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. O íntimo do pensamento de Deus é revelado por meio do Espírito. Ele nos guia, mas às vezes a gente não entende o quadro completo. E a gente fica com a dúvida, por quê? Como assim? Não é possível. Tantos testemunhos que temos vivido, nós temos marcas, nós, eu digo todos nós. A semana que você passou, o mês que você está passando, a situação de saúde, casa. Meus irmãos, por que e como? Vai haver uma resposta. Vai haver um dia em que toda lágrima vai ser secada pelo próprio Deus. E tem um verso na Bíblia que amarra tudo isso. Eclesiastes 11, verso 5, diz, assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, se eu não sei exatamente, tintim por tintim, eu confio. Ser guiado pelo Espírito Santo é um papel de um filho de Deus. Em Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí já desmonta uma máxima, né? Ele também é filho de Deus. Não, filho de Deus. A Bíblia nos diz e nos dá claramente quem são os filhos de Deus, os guiados pelo Espírito. E nesse momento eu gostaria de
chamar a minha atenção e a sua atenção para uma coisa. Não importa se quem a gente está olhando do nosso lado, na nossa família, no nosso convívio, olha só, não é guiado pelo Espírito, descobri que não é filho de Deus. O Evangelho é uma enxada, ele não é uma pá. A gente já ouviu isso aqui antes. Você não tira e joga para o lado, você puxa para si. O que importa mesmo é se eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus e eu posso me encontrar num lugar de filho de Deus. É isso que realmente importa. Mas a despeito de para onde estamos indo exatamente, para onde eu estou caminhando e o que está surgindo para eu fazer no reino de Deus, apesar disso, existe um lugar, existe um ponto, um objetivo para onde todos nós, guiados pelo Espírito de Deus, somos soprados. Esse lugar é a frutificação. A frutificação é o lugar que o Espírito Santo quer que todos nós alcancemos, que todos nós cheguemos à frutificação. Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse versículo é um tesouro para nós. Só que uma coisa que eu mais prezo, talvez, nesse versículo, não é o que tem nele, é o que não tem nele. Pode voltar para o fruto do Espírito, por favor? Mas o fruto do Espírito e aí começa a descrever. Sabe o que mais me chama a atenção nesse verso? É o que não tem nele. Não tem um S aqui no fruto. Não são frutos do Espírito. É fruto do Espírito. É impossível você falar aqui, não, eu sou muito paciente, mas assim, eu não sou tão alegre, sabe? Eu sou mais triste. Eu tenho paz no meu coração. Só que esse negócio de fidelidade não é muito comigo, né? É impossível, porque o fruto é um só. Você não está num pomar colhendo aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que você acha que te serve. Você está no mar, sendo soprado por um lugar que você nem sabe, e de um vento que você não sabe nem de onde está vindo. O fruto do Espírito é a manifestação visível de um Deus invisível. O fruto do Espírito é aquilo que a criação consegue ver. E se em Gênesis 1, nós tínhamos água e Espírito para que gerasse um fruto que Adão colheu e comeu. Em Jesus, nós temos um nascimento de água e Espírito para gerar frutos em nossas vidas. Se por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a redenção. Igreja de Jesus, você é a árvore que vai frutificar sobre Pindamonhangaba. Você é a árvore que vai gerar fruto de amor, bondade, mansidão, domínio próprio sobre Pindamonhangaba. E a população, podemos assim dizer, de Pindamonhangaba vai poder viver isso através da sua vida. Aí você fala, impossível. Não. Na sua vida, tudo bem, você está em cima, de camisa social. Na sua vida, tudo bem.
Mas na minha, você não me conhece. Meu irmão, você não me conhece. O sem forma e vazio era eu. Mamãe está balançando a cabeça, chorando ali. Ela sabe. E pode ser você também. E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui essa noite para dizer, pode ser você também. Basta ouvir um haja luz. E aí você é cheio do Espírito Santo. Mas para que ser cheio do Espírito Santo? Atos 4:31 diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, começaram a curar todos os enfermos. Não é isso que a Bíblia diz. E todos foram cheios do Espírito Santo, então começaram a revelar o futuro de todas as pessoas. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz em Atos 4, verso 31 é, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Somente um homem cheio do Espírito Santo vai poder olhar e falar assim, ei, tá vendo essa árvore aqui? Ainda não está dando os melhores frutos, ainda não está 100% perfeita, tem uma poda ou outra para acontecer, mas vem e prova, porque é possível, porque foi possível para mim também, é possível para você, ousadamente abrir a sua boca e falar simplesmente, você vai fazer alguma coisa hoje à noite? Quer ir na igreja comigo? Quer ir no Entre Nós comigo? Quer ir no Influa comigo? Ousadia no testemunhar a palavra de Deus. Quais foram suas últimas palavras? É uma coisa que a gente fica pensando, né? Meu avô, minha avó, um tio amado. Nossa, as últimas palavras dele foram essas. Em terra, Jesus teve as suas últimas palavras. E as últimas palavras foram, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Últimas palavras de Jesus nessa terra. Enquanto, tendo dito isso, ele foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, uma nuvem os encobriu. Uma nuvem o encobriu da vista deles. O que eu faço agora, Gustavo? Para que tudo isso? O que é isso que eu estou sentindo no meu coração? Hoje Deus está dando uma oportunidade para todos nós, inclusive a mim, de termos e vivermos um novo Gênesis, um novo começo, um novo momento, uma nova criação, um novo haja luz, porque ele profetizou em Ezequiel 36, eu lhes darei um coração novo, porei em vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra desobediente, e lhe darei um coração bondoso e obediente. Eu porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que eu lhes dei. A gente não vai conseguir amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, se nós tivermos um coração enrijecido de pedra, só um coração de carne maleável, com espírito novo. O Espírito de Deus habitando dentro de nós é que nos permite obedecer a Deus. E a gente ouviu hoje, obedecer é o lugar da bênção. Quando você crê de todo o seu coração em Cristo Jesus, Ele coloca um selo em você, uma estampa, uma marca, o nome dessa marca, Espírito Santo. Talvez você esteja aqui e fala, mas eu estou aqui com a vela aberta e o vento batendo.
E eu não sei mesmo para onde vem, para onde vai. Eu sei que às vezes vem uma onda que quase vira esse barco, mas aí restabelece. O Espírito Santo de Deus é o mesmo que nos assiste em nossas fraquezas, nos auxilia. Se você está aqui hoje, tentando produzir seu próprio vento e tentando ir para um lugar que você acha que é o lugar que Deus tem para você, então você está soprando na sua própria velinha. Pare de se cansar, não vai valer a pena não. Abra a vela por completo e deixa o vento te soprar. Se você está aqui hoje com essa vela já aberta e sabendo que tem lutas que têm vindo, eu quero te dizer uma coisa. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele quem intercede pelos santos. Ai, oração de mãe é forte. É. Oração de vó é forte. É forte. Oração da irmã do coque é forte, poderosa. É também. Mas a intercessão do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis é maior. Seja fortalecido essa noite pelo Espírito Santo de Deus, para a sua jornada e para a sua caminhada. Você pode se colocar em pé, eu quero orar com você. Que nós jamais percamos a sensibilidade de ser uma igreja e de ser um povo conhecido porque ama Jesus. Nós não frutificamos para o nosso louvor próprio, nós frutificamos para o louvor da videira que nós estamos enxertados, Jesus Cristo. E nós vivemos debaixo de uma palavra: esta cidade, Pindamonhangaba, será conhecida em todos os lugares, porque é uma cidade que ama Jesus. Feche os seus olhos e comece a orar comigo, buscando o Espírito Santo de Deus. Ó Espírito de Deus, venha sobre este lugar, mova este lugar. Paire sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Nós queremos vivenciar algo novo, algo diferente, algo que nunca experimentamos em Ti. E nós cremos que esse é o tempo, esta é a hora, essa é a palavra, e nós respondemos a isso, Jesus. Em